Fabiano, não me absorva, Fabiano. E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí para mais uma videoaula de estatística. Hoje a gente vai falar do tema distribuição de frequências. Como é que a gente cria uma tabela de distribuição de frequências, como é que a gente organiza dados aparentemente brutos, aparentemente soltos, como é que a gente coloca isso numa tabela. Antes da gente começar a aula, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, recomende o canal para outras pessoas, dá essa força e vamos para a aula. Três, dois, um, já. Beleza, pessoal, então vamos começar a nossa videoaula aí, já conceituando algumas coisas. Primeiro, a ideia de distribuição de frequências. O que é a distribuição de frequências de fato? É uma tabela que tem por objetivo apresentar os dados de forma clara e organizada. Então, se a sua tabela, se a sua distribuição de frequências não atende a esses dois quesitos aqui, então ela não está muito bem feita. Tá? Eu costumo dizer para os meus alunos que a distribuição de frequências é boa quando o seu colega lá que participou da pesquisa entende, mas o cidadão que está passando lá na rua, que não teve nada a ver, que não tem esse conhecimento, olha a sua tabela e consegue entender também o que está escrito nela. Tá? O que é classe, então? A classe é cada um dos intervalos que subdividem a distribuição de frequência. Isso quer dizer o seguinte, quando você pegar a sua distribuição lá, você vai ter que organizá-la em categorias. Tá? Essas categorias vão render algumas linhas na sua distribuição de frequência. Isso quer dizer o seguinte, cada uma dessas categorias, cada uma dessas linhas é uma classe. Amplitude da amostra, o tamanho da amostra, né? A palavra amplitude aqui vem de amplo, tamanho, é o maior menos o menor valor da amostra. Então você vai pegar lá o valor máximo que você tiver, menos o valor mínimo. Tá? Isso aqui vai dar o nosso Hzão, a amplitude. Amplitude da classe é o quociente, ou seja, a divisão da amplitude da amostra pelo número de classe. Então o que é o Hzinho de verdade? É aquele Hzão dividido pela quantidade de classes que aqui no ensino médio, esse K, essa quantidade de classes que vai ter na sua distribuição, será dado. Agora, se for o caso de você não ter isso, só para efeito de curiosidade, existem algumas maneiras de você olhar para a quantidade de dados e descobrir quantas classes ficaria legal aí você utilizar, que é a formulazinha de Sturges, né, que é 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de n. Quem é esse n aqui? É a quantidade de elementos da amostra. Você tem uma amostra com 100 elementos, né? O logaritmo de 100 na base 10 é 2, né? Então 2 vezes 3,3 mais 1. Fez essa continha, vai ter lá o número de classes, tá? Mas não se preocupe, isso aqui foi só uma curiosidade. A gente, no ensino médio, nós teremos o número de classes dado, tá? Então você não vai se preocupar com isso. Vamos ver no exemplo como é que isso vai acontecer. Eu tenho aqui uma distribuição de frequências, um exemplozinho, onde eu coloquei notas de 50 alunos em uma avaliação. Então, está aqui minha amostra de 50 elementos. Tá? O que é pedido, então? A distribuição de frequência. Começando por 30, como isso aqui não está escrito nas próximas telas, é bom a gente lembrar. E adotando o intervalo de classe de amplitude igual a 10. Então vamos lembrar desses dois detalhes aqui que eles são importantes. Depois pede as frequências acumuladas, frequências relativas e o histograma, que eu vou falar sobre cada um deles já já. Mas vamos lembrar primeiro do item A, a distribuição de frequência, começando por 30 e adotando o intervalo de amplitude igual a 10. O que isso quer dizer? Se é para começar por 30 com amplitude 10, a classe então vai ter uma amplitude de 30 até 40, amplitude 10, ó, 30, 40. A próxima classe vai começar em 40 e vai ter amplitude 10 também, vai até 50, tá? Se você esteve aqui nos últimos vídeos, você vai lembrar que essa notação que está bem aqui, ó, ela quer dizer o seguinte, o 30 faz parte da classe, então se tiver 30 lá eu conto.
Mas se tiver 40, aí eu não conto, porque o 40 não está aqui, tá? Ele está só limitando, ele está, na verdade, na próxima. Bom, se você não deu uma olhadinha nos vídeos anteriores, sugiro que o faça, tá? Vamos para a distribuição então. Antes da gente ir montar a nossa tabela, eu vou só simular como seria se a gente tivesse que fazer aquelas contas para montar a tabela. Não é o caso desse exemplo, porque todas as informações já foram dadas. Mas vamos supor que você tenha que descobrir tudo. Então, quantas classes, como é que fica, como é que não fica. Então vamos lá. O primeiro passo então é descobrir a amplitude da amostra, o Hzão. Então nós vamos ter aqui, o maior valor, na minha visão aqui, é 98. Então eu faria 98 menos o menor valor, que pela minha visão aqui é 33. Faria essa subtração, isso aqui é igual a 65, tá? E depois descobriria o tamanho da minha amplitude da classe. Mas para isso eu precisaria do número de classes, né? Então, quantas classes o exercício me deu? Então, vamos supor que o exercício tenha me dado aí, sei lá, 7 classes. Aí eu vou ter que fazer o seguinte agora. Vou ter que fazer 65, que é o Hzão, dividido por 7. E isso aqui vai me dar 9,28 aproximadamente. Bom, você não vai querer ficar construindo uma classe de tamanho 9,28, então vamos aproximar isso aqui para 10, tá? Então, de fato, realmente, amplitude 10 é uma boa, tá bom? Então, estou supondo aqui que o exercício não tivesse me dado esses dados, então eu encontrei, tá? Mas como o exercício deu, a gente já pode proceder à resolução, tá? Então, vamos escrever inicialmente aqui as classes conforme o que o exercício pediu, começando em 30 e amplitude 10. Então, o meu próximo passo é proceder às contagens. Então, agora é uma questão visual e de contar mesmo, tá? Então, eu já vou contar e vou escrevendo aqui. Vou tentar usar um esquema de cores para facilitar a visualização. Vamos lá. Ok, pessoal, então feito aí o esqueminha, eu fiz a contagem, fui marcando aí o que eu já tinha contado. Você pode depois dar uma conferida com calma, tentei usar o esquema de cores para facilitar a visualização. Mas vamos lá, aqui então estão as minhas contagens. FA aqui representa a frequência absoluta, tá? Absoluta, a contagem total mesmo, tá bom? Agora vamos para as próximas colunas. Apareceu aqui a sigla FAC. Esse FAC é de frequência acumulada. E como é que a gente encontra uma frequência acumulada? Bom, eu vou analisar o que acontece de momento na minha tabela. Então, até esse momento na primeira classe, eu só observei 4 elementos. Juntando com os da segunda classe, aí eu já observei 10, 4, mais esses 6 aqui. Juntando com o da terceira, eu já observei 10 mais 8, então 18. Próximo, 30, 39, 46, mais 4 é igual a 50. Então, só para deixar claro aqui, foi feito uma soma, tá? Então, o 4 está aqui, o 4 mais 6 é igual a 10, o 10 mais 8 é igual a 18, o 18 mais 12, que é igual a 30, e assim eu vou até o final. Esse último valor aqui tem que dar 50, tá? Por que tem que dar 50? Porque a minha amostra tem 50 elementos. Vamos em frente então. Frequência relativa. Isso já foi abordado nos vídeos anteriores. Tá? A frequência relativa, ela é uma divisão, tá? É o quociente, ou seja, se é relativa a alguma coisa. Então, como é que eu fico aqui? Bom, eu vou olhar para a frequência acumulada e vou fazer a divisão desses valores aqui pelo total de elementos, que no caso é 50. Então, 4 dividido por 50, que dá 0,08.
6 dividido por 50, que dá 0,12, e assim sucessivamente. Então, observe que essa coluna da frequência relativa, o ideal seria que você fosse pegando sua calculadora aí e fazendo essas contas junto, tá? Não deixe só para olhar e confiar. Faz também. O ideal é que essa soma aqui da frequência relativa, é que essa frequência relativa tenha soma igual a 1, tá? Que é para identificar a amostra, o todo da amostra, né? A amostra aí como representando sua totalidade 1. E aqui vem a frequência percentual. A frequência percentual nada mais é do que a relativa vezes 100. É claro que isso aqui vai dar 8%. Esse aqui, 12%. E assim por diante. E é óbvio que, é claro que a soma das frequências relativas percentuais tem que dar 100, né? Que é 100%. Então tá aqui. Bom, eu rabisquei bastante aqui, mas como eu disse, a tabela tem que estar organizada, você tem que entender. Então eu vou colocá-la do jeito que está aqui, só que agora de uma maneira um pouco mais limpa, para que fique fácil a visualização. Como está aqui, ó. Então eu tenho aqui todas as classes, as frequências acumuladas, absolutas, relativas e percentuais. Então o item A está feito aqui, tá? O item B, ele pedia as frequências, pedia a frequência relativa, percentual, acumulada. Então, se não me engano, esse aqui é o item B e esses aqui são referentes ao item C. Ok, mais à frente ele vai pedir o histograma. O que é o histograma? Eu construí o meu histograma aqui, desenhado à mão mesmo por mim, né? Para não ficar aquela coisa, mas aí no Excel, bonitinho, né? Eu não sei fazer e tal, mas eu fiz à mão mesmo, tá? Construí o histograma aqui. Vamos entender como é que ele funciona. O plano cartesiano tem um cruzamento das retas aqui, né? Por que isso não vai acontecer? Porque nós não vamos ter frequências negativas. Tal coisa aconteceu menos 5 vezes. Isso não tem como, né? Então, as retas do histograma, elas vão ficar limitadas aqui pelo zero, tá? Você vai colocar aqui as classes nesse eixo horizontal e o que você quiser aqui no eixo vertical. O que você quiser, por quê? Porque o exercício ele não fala, ele só fala para construir um histograma. Bom, então eu construí o da frequência absoluta. Eu poderia ter o de qualquer uma das outras colunas. Podia ter da percentual, da acumulada, da relativa, mas eu fiz da frequência absoluta. Fica como exercício aí você fazer os outros, tá? Então aqui você colocaria, por exemplo, a frequência acumulada. Como a frequência acumulada só cresce, então você teria aí barras aqui que só sobem, tá? E não é como aconteceu aqui descendo. Bom, o que acontece então com o histograma na hora que a gente vai montar? Bom, repare que minhas classes, elas iam de 30 até 40, então de 30 para 40, depois de 40 para 50. Por isso que não tem espaço entre as minhas barras. Minhas barras ficam coladinhas uma à outra, tá? Então 30, 40. Aí já começa 40, 50. Então não pode ter espaço aqui, concorda? Bom, e aí eu fui colocando, tá? De 30 a 40 são 4 elementos, 4 pessoas. Então eu coloquei aqui mais ou menos na altura 4. Aí de 40 a 50, na altura 6. De 50 a 60 são 8. De 60 a 70 são 12. De 70 a 80 são 9. Eu tentei colocar mais ou menos na mesma altura. De 80 a 90 são 7. Então ficou mais ou menos por aqui, tá? E de 90 até 100 são 4 novamente, tá bom? Então, bom, é claro, se você quiser escrever aqui, por exemplo, os percentuais, né? Quanto é que deu o percentual aqui em cima, para ficar um pouquinho mais bonito, 8%. Aí aqui você colocaria os percentuais, ó. Eu costumo dizer que estatística é vida, tá? Que números convencem. Palavras são muito boas, argumentos são muito bons, mas números são indiscutíveis. Números convencem. Por isso que toda reunião de trabalho, por isso que toda reunião empresarial tem números, tem tabelas, tem gráficos, né? Se você trabalha numa empresa e quer entregar um relatório para o seu chefe,
Você com certeza vai agradar muito mais se você levar isso em forma de estatística ou em forma de números. Agora, é claro, né? Eu estou falando que você pode levar para o seu chefe, mas você pode ser o chefe. Você sendo o chefe, eu tenho certeza que você vai preferir algo onde você olhe igual esse histograma e você sabe exatamente o que aconteceu sem precisar ler relatórios imensos. Olhando para esse histograma, eu já sei aqui, ó, que grande parte da minha turma teve notas entre 60 e 70 pontos. Tá? A minha avaliação valia 100, de 60 a 70, 24% ficaram com essa nota. Então, só de olhar para cá, eu já sei o que aconteceu. Que apenas 8% tiraram entre 90 e 100. Mas também 8% tiraram 30 a 40. Então, já ficou meio equilíbrio. Então, na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente faz para observar agora, depois dos dados já organizados, como é que a gente pode analisar isso aí, utilizando medidas, como, por exemplo, a média, a moda e a mediana, tá? Isso já na próxima aula. E eu aguardo você aqui, tá? Até a próxima. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário. Fique com Deus.